Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar da Canadá NewNet, que agora está lançando os novos destinos. E hoje aí estamos com a representante da ILSC Greystone, que é a Mariana Matos, que vai trazer aí um novo destino, que é a Austrália, queridinho aí de muitos estudantes, né, que desejam aí estudar inglês e trabalhar, por exemplo, que aqui o Canadá não permite, mas a Austrália permite. Além disso, ela tem aí vários cursos profissionalizantes, né, que ela vai apresentar também para a gente. Lembrando, gente, que a ILSC Greystone é uma escola assim, de muitos anos, muito renomada. Não tem só no Canadá, como vocês podem ver, tem nos Estados Unidos. Aqui no Canadá, elas têm aqui em Vancouver, tem em Toronto, tem em Montreal, tá? E na Austrália, ela tem aí em várias cidades que a Mari vai apresentar. Então, Mariana, fica à vontade para apresentar aí esse novo portfólio, né, que a Canadá NewNet está abrindo aí para os estudantes. Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, Marcele. É um prazer estar com vocês. Fico muito feliz, assim, né? A gente já tem essa parceria aí de longa data e tal, mas mais focada no Canadá. Então é muito, muito bom, assim, poder abrir, né, os horizontes, novos destinos. Super feliz. E para os estudantes também que estão assistindo, vocês estão em excelentes mãos, né? Sempre bom a gente também falar esse lado, né? Vamos lá, vou falar um pouquinho, né, de Austrália hoje. Vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha que a gente tem, né? Quero que seja, claro, um momento leve, descontraído, mas acho legal também a gente poder mostrar as imagens e tal, mostrar, né, quem que a gente é, como que funciona, tá? Vocês já estão vendo minha tela? Então, Já vamos sim, lá. tá Nós ótimo. somos o ILSC Education Group, né? Então, dentro do ILSC Education Group, nós temos a ILS, ILSC e o Greystone College. Então, vou explicar rapidinho para vocês, né, mais ou menos como que funciona. ILS, a gente tem um braço de curso de idiomas nos Estados Unidos, então são 11 campos dentro de universidades e tudo mais. É um esquema um pouco diferente, mas bem legal. Na ILSC, a gente vai ter os programas, né, os cursos de inglês e francês no Canadá, como a Marcélia já falou, e na Austrália, a gente vai ter os cursos também de inglês. Agora também estamos presentes na Irlanda, uma novidade, né? Mas eu gosto de falar isso, sei que a gente vai focar em Austrália, mas para vocês terem a dimensão, né? Para onde que vocês estão indo, né? Com quem que vocês vão estudar e tudo mais. Então, nós nascemos em 1991, estamos fazendo 35 anos de idade aí esse ano, então um aniversário, né? Que a gente fica Já super está feliz. amadurecido, né? Exatamente, 35 anos, né? Já está bem adulto. Então, acho que a gente fica muito feliz, assim, né? De se mostrar sólido, né? Enfim, nessa indústria e tudo mais, que a gente tem tantas opções, então a gente fica bem feliz desse marco também. E o Greystone College, né? A gente tem hoje, em todas as cidades que a gente vai ter a ILSC no Canadá e na Austrália, a gente também tem o Greystone College. No Canadá, com os diplomas, enfim, os COPs que vocês já ouviram, né, bem falar, e na Austrália com os cursos de VET, tá bom? Então, aqui a gente mostrando, né, o mapinha da cidade que a gente está nos Estados Unidos, no Canadá, Montreal, Toronto e Vancouver, e na Austrália a gente tem as 5 cidades, né, Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth e Adelaide. E temos um campus também na Índia, né, que é mais focado para inglês e hindi, mas enfim, hoje o foco vai ser a queridinha Austrália, né? Então a gente gosta de colocar ali no mapa. Eu acho que Sydney e Melbourne são cidades que as pessoas já conhecem, já ouviram falar, tiveram algum contato. Brisbane é a terceira maior cidade da Austrália. Adelaide e Perth são cidades mais regionais. Você vê que elas vão ficar ali, né, para o outro lado. Eu vou explicar melhor, vou falar, entrar em cada um desses destinos, que eu acho que é legal para vocês entenderem. Mas antes disso, vamos lá, né? Os motivos para escolher a Austrália. Por que, que o seu intercâmbio na Austrália vai ser um sucesso, né? Para que escolher esse destino para o início aí da tua jornada? Eu acho que hoje, né, a gente coloca aí, né, tópicos, né? As praias maravilhosas que vocês com certeza já viram, né? Já ouviram falar, a natureza, o clima da Austrália realmente é muito parecido com o clima do Brasil. Isso é um grande atrativo, né? Então, belas paisagens e tudo mais, isso é excelente. Eu acho que
quando a gente fala de intercâmbio, né, e principalmente intercâmbio de longa duração, a gente fala de uma escolha de vida, né? Você tem que ir para um lugar que você se identifica e tudo mais. A Austrália é um país lindo, é um país continental. A gente tem muitas histórias assim, né, de pessoas, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu conhecia fulano aqui em São Paulo, trabalhava, né, na Faria Lima, e aí agora a pessoa chega lá na Austrália, tem um outro estilo de vida, é surfista e tudo mais. Então, assim, realmente a Austrália proporciona isso, assim, né? Essa mudança e as pessoas fazerem o que elas gostam, o que elas querem. Às vezes é uma transformação até pessoal. Então, mas como que essa transformação acontece? Por alguns fatores, né? De coisas que às vezes, infelizmente, a gente não tem tanto acesso, como a própria segurança e tudo mais, né? A questão do poder aquisitivo e a permissão aí, né, uma educação de muita qualidade, a permissão de trabalho no seu visto de estudante. Então, né, para programas ali a partir de 12 semanas, né, 14, geralmente a gente fala o ideal, né, do nosso full time, o visto de estudante, né, então vocês vão aplicar para um visto de estudante, esse visto de estudante vai te permitir trabalhar, né, então são aquelas 48 horas ali quinzenais. Qual tipo de trabalho? Qualquer trabalho. Então, a partir do momento que você chega na Austrália, você já vai tirar ali a permissão e pode trabalhar legalmente. Então, quando a gente fala ali, né, como está escrito, o salário mínimo, né, 24 dólares, na verdade agora já é quase 25, que é 24,9, mas o salário mínimo sendo 24 dólares a hora, a gente está falando aí de um conforto que você vai ter ganhando o mínimo, né? Aí a gente fala do mínimo, mas às vezes em áreas, até áreas que não precisam tanto do inglês no primeiro momento, como a área de cleaner e tudo mais, enfim, as coisas de assistente, trabalhar como um assistente numa biblioteca, guardas de trânsito, enfim, coisas assim que você faz que naquele momento você não vai precisar tanto da comunicação, você consegue ganhar salários às vezes de 35 dólares a hora e tudo mais. Isso vai abrindo portas, e quanto melhor tiver o inglês, mais oportunidade de trabalho vai ter. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da apresentação. E o que isso significa? Ah, então tá, tipo, o dinheiro pelo dinheiro? Não, não é isso. Na Austrália, acho que assim, eu já tive a oportunidade de conhecer diversos destinos, conversar com estudantes do mundo inteiro, já fui intercambista também, e eu acho que a Austrália foi um lugar que eu mais consegui ver isso, assim, né? A gente chega num lugar, você chega num restaurante, você vai ter ali o porteiro, o pintor, o advogado, o CEO da empresa, a babá, enfim, o médico, todo mundo convivendo ali no mesmo ambiente. Por quê? O seu poder aquisitivo, ele te proporciona aquilo ali. Então, o dinheiro que você consegue ganhar, ele vai te dar o acesso, ele te dá liberdade. Então, se você gosta daquele tipo de comida, você vai conseguir ir naquele restaurante. Entre outras coisas, eu acho que aqui no Brasil a gente vive muito, né, uma relação tempo, dinheiro e coisas assim, né? Em São Paulo, às vezes, você tem lugares que as pessoas nunca vão conseguir acessar. Então, na Austrália, eu acho que o dinheiro, essa coisa de, tá comprando um programa de estudo e trabalho, mas você está comprando liberdade, um estilo de vida diferente e muitas outras coisas que esse país pode te proporcionar. Então, pensem nisso, né? É uma escolha de longo prazo, é uma mudança na tua trajetória, uma mudança na tua jornada, que vai ser muito bem escolhida se for presa na Austrália, independente do destino, tá bom? E aí vamos falar um pouco das cidades, né? Quais são as cidades, né, que a ILSC vai estar? Primeira coisa, a gente sempre, né, somos uma escola, a gente já falou um pouco do nosso perfil, a gente sempre vai estar em lugares onde vão ter oportunidades para os estudantes. A gente jamais vai simplesmente abrir um campus por abrir, a gente pensa muito nisso, né, como eu falei, 35 anos, bastante solidez e maturidade, então a gente pensa muito nisso para abrir um campus, para dar oportunidade ali para os alunos. Então, Sydney, né, gente, eu acho que se qualquer pessoa chegar e perguntar, me fala uma cidade na Austrália, acho que o primeiro lugar que a gente vai pensar é Sydney. Sydney é uma cidade moderna, tecnológica, com gente do mundo inteiro, né? Uma cidade global. Em termos de clima, né? A gente fala, é uma cidade muito parecida, se a gente for comparar com o Brasil, com o Rio de Janeiro e tudo mais. Então, muita gente fala isso, né? Visualmente também, aquela coisa ali da praia com a cidade. Então, é um destino muito interessante. A gente está numa localização bem central. Os estudantes amam estar em Sydney. Mas a gente tem também outras opções.
Melbourne é uma cidade com áreas europeus, uma cidade onde vai ter muitos bares, cafés, um clima um pouco mais frio, né? Então mais chuvoso e tal, né? Quem não gosta, talvez Melbourne não seja a opção, mas a gente sabe que muita gente também sai do Brasil buscando uma coisa diferente, né? E tudo isso, gente, né? Quando eu falo que, por exemplo, Sydney é uma cidade tecnológica moderna, tudo isso também implica em oportunidade de emprego. Então, se Melbourne vai ter bares, cafés, isso também é emprego, né? Vagas de trabalho para os estudantes, né? Então, quando E vocês Melbourne, pensarem. Mari, Melbourne ultimamente passou de Sydney, né, em termos de populacional. Então, É elas competem verdade, muito, né? Elas competem muito, Sydney e Melbourne. Melbourne agora exato. está com 5.800.000 habitantes e Sydney em torno de 5,5 milhões. Então, então é uma cidade bastante desenvolvida para quem quer isso mesmo, Isso. avançar na carreira, e etc. Tem muitas oportunidades de emprego em Melbourne. Exato, eu acho que essa escolha, né, lógico, você vai sempre pensar no que você gosta de fazer e tudo mais, mas também vai pensar, né, nas oportunidades de trabalho, sem dúvida. E, por exemplo, Melbourne tem muitas opções culturais, muitas coisas de esporte, né, tem o famoso Melbourne Cup, tem o Fórmula 1 também, então isso tudo vai implicar, né, porque às vezes a pessoa pensa assim, vai ter um jogo de alguma coisa, né, na cidade, sei lá, um jogo de basquete. Então quer dizer que eu vou trabalhar só naquele dia? Não, gente, é a divulgação, né? É tudo que, sei lá, a parte de comida e tal, tudo que envolve aqueles eventos ali. Então, ter eventos, a cidade ser movimentada faz toda a diferença, sem É, dúvida nenhuma, né? uhum. Brisbane, a gente tem Brisbane também. Brisbane é a terceira maior cidade da Austrália hoje, também está crescendo muito. Tem muita coisa na área, como cresce, tem muita coisa na área de construção e tudo mais. De novo, Brisbane está se preparando para receber as Olimpíadas. Então, né, a gente sabe que quando existe esse tipo de evento, existe muito investimento. Então, oportunidades tanto na área de construção, marketing, hotelaria, né? Enfim, essa parte assim é uma coisa bem geral, acaba que existem investimentos gerais naquela região, então isso proporciona ali um aquecimento, né? Então é um lugar muito interessante para se estar, e é perto de outras regiões também, de praia, né? De Acesso Gold fácil, Coast, do rapidinho. lado de Gold Coast só tem Exatamente. E tem muito mais oportunidades do que Gold Coast. Então, assim, um muito mais. estudante que chega ali e é que a gente brinca, né? Eu já morei em cidade de praia, vocês também, né? Já morou. A gente fala assim, pessoal, mas ela quer ficar em Gold por causa da praia. Eu falo, gente, mas as pessoas não vão na praia todo dia, né? É no Exato. dia de folga. Então, assim, você vai pegar o seu dia de folga ali, você pode ir para Gold, enfim, para outros lugares ali pertinho, e vai ter essa parte legal do lazer também, né? Quando a gente fala de Adelaide, Adelaide já é uma cidade mais regional, então ela não vai ficar ali tão grudadinha, ela vai ficar um pouco mais abaixo, né, ao sul, e ali a gente vai ter muita oportunidade também, no sentido de que a demanda ela é um pouco menor. Então, essa parte, né, da concorrência e tal, ela é um pouco menor, mas a gente vai ter ofertas de emprego na área de turismo, porque a gente vai ter vinícolas, tem regiões ali, também festivais, coisas relacionadas à comida e tal, então tem muita coisa nessa área. A área também de saúde, healthcare, né, que eles chamam, né, área de saúde, áreas administrativas no geral, porque a cidade ela está crescendo, então tem muita construção e tal. Então, quando tem muitos investimentos se voltando, gente, é oportunidade de emprego. Também tem belas paisagens, é uma cidade um pouco menor, a gente chama que é a cidade dos 20 minutos, então tudo é a 20 minutos, né? Para quem também está querendo, não está querendo ficar num lugar, enfim, tão movimentado, esse burburinho, é bem legal. Então, muitos casais acabam procurando, né, por ser um lugar, enfim, tranquilo também, às vezes para, né, até que tiver família e tal. E acho que quando a gente fala, né, em termos de aplicação, eu não falo de visto aqui especificamente, né, não é a minha expertise, mas a gente sabe que o governo também vê com bons olhos e tal, a parte de popular, né, enfim, essas regiões. E Perth também, Perth fica lá do outro lado, né, e fala, gente, mas eu vou ficar em Perth, eu vou ficar longe de tudo. De novo, gente, a cidade super completa, é uma cidade muito ensolarada, a maior parte do ano são dias de sol, uma cidade que é polo de mineração, então isso acaba que atrai muita empresa, né? A parte também de pesquisa e tudo mais está bem voltada ali, então tem muitas pessoas que estão
indo para lá em busca de oportunidades nessas áreas, isso também movimenta, porque aí, de novo, movimenta a construção, movimenta turismo, movimenta tudo. Então, é uma área que está bem em foco. Essas cidades, né, gente, Perth, Adelaide, conseguem ter um custo de vida menor, então, às vezes, até 40% menos menor, não, menor, né? Lógico que vai depender muito das escolhas de vida de cada um, mas enfim, é uma coisa aí que a gente gosta de lembrar. E também, né, muitos casais, enfim, têm buscado essa região e existe muita oportunidade. A gente sempre vai estar aonde E existe oportunidade. às vezes, Mari, um pouquinho mais de oportunidade também em relação à imigração no futuro, né? Principalmente nessas cidades menos povoadas, digamos assim, né? Como Perth, Adelaide. Exatamente isso que eu ia Então, falar, exatamente, você tirou as palavras da minha boca. A gente sempre, né, é isso, toma muito cuidado de falar, mas a verdade é que essa jornada na Austrália, ela pode acabar sendo um pouco encurtada se você opta por esses lugares, porque é igual quando a gente fala, né, de Brasil, por exemplo, né, em São Paulo, vão ter mais oportunidade, mas tem mais pessoas buscando. Então, às vezes, se você tiver uma vaga que casa com o seu perfil, numa cidade menor, né, não uma cidade pequena, não nenhuma dessas é pequena, mas numa cidade menor, e você for a pessoa qualificada, né, a gente sempre também fala muito isso, você tem que se qualificar, você tem que ir atrás, você tem que buscar, né, não é porque tem a oportunidade ali que vão te dar se você não for qualificado, mas a competição ela vai ser menor, então acaba encurtando talvez, né, se você fizer as escolhas corretas, como ir para uma boa escola, que é a ILC e tudo mais, se você fizer dessa forma, com certeza acho que dá uma encurtada nessa jornada, sim. Perfeito. E aí, né, os nossos campos. Eu gosto de mostrar essa parte, essa é a nossa parte visual aí. Essas fotos, elas são misturadas ali em cima de Brisbane, embaixo de Perth, ali do lado de Sydney, Adelaide, mas eu gosto de mostrar para vocês verem como a gente é uniforme, a nossa identidade visual. Então, independente do campus, né, que vocês escolherem, independente da cidade, vocês vão ter esse conforto e tudo mais de estar na ILC. Vou mostrar aqui algumas fotos de cada um deles, mas assim, pessoal, eu acho que é muito interessante falar disso agora, porque às vezes quando vocês estão fazendo a escolha, não vão pensar muito, né? Os estudantes não pensam, não sei lá como é que é a sala de aula e tudo mais, mas isso faz toda a diferença no dia a dia. A escola é onde vocês vão passar a maior parte do tempo, né? Então, assim, é um lugar que precisa ser confortável, precisa ser acolhedor, né? Precisa atender, então, ali as necessidades dos estudantes. Então, essas primeiras fotos ali do campus de Adelaide, ali na cafeteria, vocês podem ver onde a gente tem as nossas aulas de café and work skills, que eu vou explicar um pouquinho melhor o que é. Toda essa parte ali de convivência, né, dos estudantes e tudo mais, são lugares onde os estudantes podem ficar, relaxar. O campus de Brisbane também, que é enorme, enfim, bem central. Ali também a Melbourne, a parte de cafeteria, ali a parte de os lounges onde os estudantes podem ficar, né, enfim, relaxando. As salas de aula bem amplas, né? O nosso campus de Perth, que eu brinco que parece que é cinematográfico, né? Parece que é até de mentira, nem parece que é foto, parece que é desenho, mas sim, são fotos. E ali, né, tem a imagenzinha da recepção, né? Todos os nossos campos eles vão ter os nossos student advisors. Então, são pessoas que vão estar lá para receber vocês quando chegarem, qualquer dúvida que tiver, mesmo que seja uma dúvida, né, que vai falar uma dúvida boba, assim, onde eu compro tal coisa, onde eu vou para isso e tudo mais. Vão ter pessoas lá para conversar com vocês, tanto da parte estudantil, mas a parte acadêmica também. Então, se tiver alguma dúvida em relação a alguma matéria e tudo mais, a ILC, o Gustavo College, a gente tem um corpo todo preparado para receber vocês. A gente tem nosso aplicativo, que é o MyLS App, onde vocês vão ter acesso às notas de vocês, acesso a qualquer informação referente à aula, horário e tudo mais, aonde vocês conseguem também falar com esses advisors. Então, assim, às vezes, eu queria tirar uma dúvida, mas eu não vou na escola amanhã, então só depois de amanhã que eu vou poder. Não, já manda ali a dúvida no aplicativo e tal. Toda essa parte de ser dinâmico, de ser digital, de ser tudo conectado, às vezes parece, né, uma besteira, mas não é. A gente também vai ter os advisors, tem uma coisa que eu acho super moderna, que eles ficam numa telinha ali, né? Então eu estou aqui, mas eu estou trabalhando ali na telinha. Então, se o estudante chega para falar, você fala com uma pessoa ao vivo, assim, né? É uma coisa em tempo real, mas tem alguém ali para receber. Então, gente, assim, tudo para vocês ficarem confortáveis e terem, enfim, a melhor jornada possível na Austrália. E aqui mais umas fotos do nosso campus de
de Sydney também a parte ali da cafeteria e tudo mais, esse campus é muito queridinho, os estudantes adoram ficar lá, enfim. E aí, pessoal, além de tudo que eu já falei, né, quais são os motivos, né, para a gente escolher a ILSC? Uma coisa interessante de mencionar é que vocês escolhendo um campus, digamos assim, eu escolhi o campus de Melbourne, aí eu até brinquei, né, é mais frio e tudo mais. Posso mudar? Quero ir para Brisbane. É possível? Sim, é possível. Eu acho que isso é legal de falar, porque às vezes as pessoas estão um pouco na dúvida, né? Às vezes, poxa, meu primo já morou em Sydney, mas eu não sei se eu quero ir para lá e tal. Fico na dúvida. Eu tinha muito interesse em Perth. Posso mudar eventualmente? Sim. Você é um aluno nosso da LSE, então tem essa flexibilidade, tá? Assim como a escolha de turno, a gente vai mostrar ali os turnos que existem, mas digamos assim, eu fiquei na dúvida entre manhã e tarde, aí eu comecei estudando de manhã, mas eu achei o emprego dos meus sonhos, né, nesse horário, será que eu posso mudar? Sim, é possível mudar. Quando a gente fala, né, dessa escolha de manhã, tarde ou noite, é muito interessante colocar também que, independente do horário que você escolha, né, estudar, as opções e oportunidades de emprego, elas não necessariamente vão ser o trabalho de 9 às 6 que a gente tem aqui, né, no Brasil. Porque às vezes as pessoas falam, eu não gosto de estudar de noite, mas eu escolhi de noite porque eu achei que eu ia trabalhar de 9 às 6. Não necessariamente funciona assim, né? A gente tem empregos, às vezes, que são até de madrugada, às vezes as pessoas vão trabalhar de noite, ganham tip, ganham, enfim. Então, escolham o que vocês acharem melhor em relação à parte de estudo, né? Que horas eu estudo melhor? Que horas eu, né, acho que eu vou me desenvolver melhor? Porque o trabalho, ele consegue se adaptar ali também em relação a isso, tá? O nosso certificado, que ele vai ser aceito em mais de 150 universidades ao redor do mundo, então não é a Mari só que está aqui falando isso para vocês, né? São as nossas universidades parceiras que entendem, né, que o certificado da ILSC do Grayson College é uma acreditação para você conseguir ingressar nessas universidades. Então, isso é bem legal para vocês entenderem, né, enfim, aonde que vocês estão entrando, aonde que vocês estão chegando. E essa parte, né, da parte das eletivas, a score que eu vou explicar para vocês, que acho que é o grande diferencial, né? Vocês vão entender o motivo de por que chega lá na Austrália, os estudantes da ILC estão com um sorriso de orelha a orelha. Bom, então, como eu falei, né, nós temos 10 níveis do idioma. Isso significa que quando vocês fizerem o nosso teste, vocês vão ser alocados exatamente no nível de vocês. Então, você não vai ter, né, às vezes, se uma escola ela acaba oferecendo poucos níveis, isso eventualmente acaba acontecendo. Você vai chegar ali, um aluno do beginner 4 vai se misturar com o intermediário 3, porque às vezes a turma vai estar pequena e tudo mais. No nosso caso, não. Vocês vão sempre estar alocados de acordo com o nível do idioma de vocês. Isso é muito importante para a evolução e isso faz toda a diferença no aprendizado. As trocas, elas têm que ser justas ali, né? Acontecer com pessoas que têm o mesmo nível seu do idioma. Isso ajuda muito para você evoluir, porque se você está com uma pessoa, às vezes, muito avançada, com um nível mais beginner, isso acaba que atrapalha os dois, né? Porque o avançado também não vai conseguir evoluir, porque ele não vai ter muita troca, e o beginner é a mesma coisa, vai ficar ali mais tímido e tudo mais, né? Não vai se sentir à vontade para falar. Esses são os nossos níveis, essas são as equivalências em relação às vezes, porque tem gente que já fez IELTS, já fez Duolingo, né? Aí já imagina mais ou menos onde esteja, mas a gente tem o PROLA, que é o nosso teste, e aí depois também, né, as meninas podem explicar melhor para vocês como que funciona essa parte. Mas sim, funciona dessa forma no sentido de que faz o teste, é alocado no seu nível. E aí, como que funciona a nossa progressão acadêmica, né? Então, digamos que você fez o seu teste, você foi alocado no Beginner 3. O que isso significa? No momento que vocês chegam lá, no nosso intake, na nossa data de início, chegou na Austrália. Então, vamos dizer que chegou lá na ILSC, em Brisbane, no início do seu intake. Quando chega lá, vocês vão, na primeira semana, ter a nossa orientação, que é presencial, conhecer nosso corpo acadêmico, conhecer a escola, entender como que funciona o dia a dia ali, e aí entender também a parte das rotinas, né? O que é a ILC, o que a gente vai exigir, né, também de vocês, o que vocês precisam desenvolver e apresentar, e depois transcorrer ali as matérias e tal, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como funcionam as matérias, e na quarta semana vai ter mais entrega de trabalho, revisão e prova. Todos vão ter a oportunidade de fazer a prova nessa quarta semana. E aí, a gente fala que existe a possibilidade de progressão acadêmica, que o que significa? A cada 4 semanas, vocês podem evoluir de nível. Então,
eu cheguei lá, né? A Mariana chegou lá, fez a prova depois de 4 semanas, ela pode sair do Beginner 3 para ir para o Beginner 4. Não necessariamente isso vai acontecer, né? Pode ser que às vezes não está no momento ainda de evoluir, de subir de nível, mas isso pode acontecer. Existe essa possibilidade, essa oportunidade. E por que a gente garante isso, assim, né? Que você vai poder fazer uma prova? Por que a gente mostra que é possível, sim, progredir de nível se você estiver preparado e se dedicar? Por causa disso aqui. Vou explicar exatamente como que é a metodologia da ILSC. Eu brinco assim, se você estiver interessado em ir, mas não sabe direito tudo mais como que funciona da seguinte forma. Peguei o full-time morning, ou full-time evening, ou o afternoon. Sempre que você escolher um horário, esse horário ele está garantido para você, tá? Então, vamos dizer ali que você comprou o full-time morning na ILSC de Sydney. Então, você chegou lá no seu programa, de segunda a quarta, das 8h30 até 1h da tarde, vocês vão fazer as core classes. E quinta e sexta, as elective classes. O que isso significa, né, na prática? Mas eu vi uma outra escola que falou que tinha um negócio de eletiva também, então acho que deve ser igual a todo mundo. Não, não é igual. Justamente porque na ILSC, a gente vai trabalhar essa parte de core e eletivas de uma forma muito mais intensa e intensiva. Então, digamos que você comprou o seu programa lá de muitas semanas, e aí na primeira semana vocês vão escolher o quê? Como core class, o English Foundation. O que é o English Foundation? Ele vai ser o fundamento, né, a base do inglês, o que você precisa para se desenvolver nas outras partes. E aí, você precisa melhorar sua gramática. Então, você escolheu English Foundation, então de segunda a quarta você vai fazer essa parte, e quinta e sexta você vai fazer o Grammar. E aí, o Grammar, você vai estudar exatamente o que você precisa evoluir, que é a gramática. Passadas as 4 semanas, você fala assim, foi muito bom e tal, eu inclusive subi de nível e agora eu quero fazer o English Communication como core class, e aí eu quero melhorar a minha fala. Então eu vou fazer um discussion circle, debating, conversation, public speaking, pronunciation, enfim, alguma coisa que seja voltada ali para a parte da fala. Passada mais 4 semanas, você fala, legal, mas agora eu quero fazer um business English e vou fazer um business skills interviews, que eu estou começando a fazer minhas entrevistas aqui para emprego, ou vou fazer um Café Work Skills. Café Work Skills é aquela matéria que eu até mencionei ali, que dentro da ILSC existe uma cafeteria, né? E os estudantes vão ali e fazem as práticas de barista e tal. Então, você está num ambiente seguro, você está ali com seus amigos e tudo mais, mas você está aprendendo, você está desenvolvendo habilidades que você vai usar numa vaga de trabalho. E por aí vai, gente. Por isso que eu brinquei, mas é verdade. Quando a gente fala assim, a gente chega para um estudante na ILC e fala, faz um vídeo, faz uma coisa para mim, falam, todos adoram, estão muito felizes, adoram essa metodologia. Porque, assim, mais uma coisa também, não sou eu que estou aqui falando, a gente sabe muito bem que quando você estuda o que você gosta, né, na sua área de interesse, você aprende muito melhor e muito mais rápido. Por isso também que a gente fala que é possível evoluir em 4 semanas. Tá bom? E essas aí são, enfim, as opções de eletiva, mas a gente tem muitas possibilidades aí de misturar uma com a outra, e acho que isso fica bem legal e é o nosso grande diferencial. Pessoal, e lembrando, né, vocês não vão comprar aquela eletiva, ou eu quero fazer mais uma coisa a mais ou menos. Vocês vão comprar a carga horária e misturar de acordo com o que vocês precisam. Então, às vezes, eu vejo casos, né, de tendo 2 pessoas juntas, né? A pessoa vai junto com o irmão, com a irmã, com o namorado, a namorada, e aí fala assim, não, porque assim, eu não sei o que eu vou fazer, porque a minha namorada, ela sabe muito mais do que eu, do que inglês, ela queria fazer uma matéria assim. Ela vai fazer a matéria dela, você vai fazer a sua, né? Então, assim, eu acho que é uma escolha boa até para quem está indo em conjunto, porque cada um vai ficar no seu nível e tudo mais, e cada um consegue explorar, né, o que precisa desenvolver melhor. E não precisa tomar essa decisão, né, aqui do Brasil. Quando chegar lá, consegue ter essa orientação. Aqui, pessoal, é só um exemplo, enfim, de como que funcionam essas eletivas. E o legal, né, uma coisa que é legal de frisar, por exemplo, a gente tem o English Through Yoga. Os professores dessa matéria, obviamente, eles vão ser instrutores de yoga, porque eles estão dando aula, né, de yoga, mas eles também vão ser professores de inglês. Então, você vai estar numa aula ali de yoga, mas necessariamente você vai ter práticas que vão te levar ao aprendizado. Não é assim, né? Tipo assim, tô eu e a Marcela ali na aula, se eu
conversar ali com ela, aí vai que a gente aprende alguma coisa de inglês. Não, a aula ela é voltada para a gente aprender também. Vai ter yoga, mas vai ter o inglês. Isso em todas as aulas, tá, da ILC. A gente trabalha as eletivas de uma forma muito séria, tá? Você não vai chegar também numa eletiva e, eu sou do Beginner 2 e tem uma pessoa do Avançado 2 na minha turma. Não funciona assim. Nas eletivas, a gente também vai nivelar de acordo com o nível do idioma, justamente para ser legal, interessante ter um aprendizado bom para todo mundo, tá bom? Aqui o nosso material, né? A gente gosta de mostrar que a gente tem livro, material físico, didático. Dentro do livro, a gente também vai ter um códigozinho que leva para a nossa parte online. Então, todos vocês vão ter acesso, né, à plataforma do Microsoft para também fazer trabalhos e tudo mais. Tem coisas que são materiais que vocês vão ter acesso online, mas é legal dizer que vai ter o livro físico ali, que vocês vão receber esse material, tá bom? A parte de Pathway, né? Então, uma das opções de curso, né, que a gente vai ter ali, né, na Austrália é o curso do Pathway. O Pathway, né, eu acho que a Aninha, a Marcela podem me explicar até melhor do que eu, porque acho que sabem muito de como funciona isso. Mas a gente, é uma coisa até similar, né, do que a gente tem no Canadá. Mas quando a gente fala de Austrália, ele é um programa que ele vai te levar, né? Pathway nada mais é do que o caminho aí, que vai ser o caminho para a sua vida acadêmica na Austrália. Então, dentro daquele curso, é um curso que tem data de início específica, ele precisa ter um mínimo de 4 semanas para ele ser feito, mas é um programa que ele vai te preparar para a vida acadêmica. Então, é uma equipe dedicada para entender como que funciona uma universidade na Austrália, o que ela exige, né, de vocês e tudo mais, porque às vezes a gente fala de, a pessoa quer ir para a universidade tal e tudo mais, mas às vezes não sabe nem como que funciona ainda a metodologia naquele país, o que o país exige, e às vezes ingressar direto é uma coisa meio assustadora, né, de pensar assim. Eu costumo falar que meus alunos de Pathway, ele tem um desenvolvimento melhor nas universidades e faculdades do que os alunos que já entram na faculdade pelo IELTS, pelo TOEFL, etc. Porque o Pathway é justamente essa preparação universitária, né, acadêmica. Então, os textos vão vir como se fossem textos de universidades, etc. Então, às vezes a pessoa não ingressa diretamente no Pathway, ingressa às vezes mais no Foundation, mas depois que ele tem um certo nível, ele vai realmente para o Pathway. Isso, e aí pode mudar. Já tem que ser realmente no nível um pouquinho de intermediário para avançado, para poder ter essa preparação melhor, né? E aproveitar o próprio Pathway da melhor maneira, né? Exatamente. E aí a LSC é uma das escolas que tem bastante credenciamento com faculdades e universidades. Aí pelo menos mais de 150 colleges aceitam o certificado do curso de inglês Pathway da ILSC, em detrimento a um IELTS, um TOEFL, etc. É muito, muito legal. E é legal isso, porque como a gente tem muitas parcerias, eles também falam a mesma coisa que você falou, né? Eles falam, a gente às vezes prefere que passe, né, por vocês, porque o estudante chega mais preparado, não chega aquela coisa assustada, né? Enfim, com muita informação, com muita coisa. Então, né, às vezes já está na LSC, às vezes já está até trabalhando, dependendo do tempo, né? Que fez, conhece ali a Austrália, enfim, o ambiente. Lógico que o ambiente de trabalho é diferente do ambiente acadêmico, mas passar pelo PEF significa que você vai ter aquelas orientações, essa parte, como você falou, da escrita e tal, porque é diferente, gente, a metodologia, né, dos países, a forma como eles exigem é diferente. Eu brinco, às vezes, que era bom, às vezes, ter isso até no Brasil, né, antes de fazer uma universidade, você, né, você ter um PEF ali, ter alguém para te indicar e falar, tem esse curso, mas tem esse também, você não quer aplicar para esse aqui acho que tem mais o seu perfil. Você ter essa orientação, assim, né, também seria algo muito, muito legal. Que às vezes mesmo no nosso idioma já é algo que é difícil, né? Aquela quebra, assim, né? Quando você entra numa universidade. Então, às vezes eu fico pensando isso, eu fico brincando, mas é verdade. Exatamente. É muito bom. E o legal na Austrália é que você pode fazer o PEF presencial e trabalhar. Né? Porque aqueles que vêm para o Canadá, a gente geralmente vem desse PEF online, eles fazem do Brasil, porque se eles vierem estudando inglês no Canadá, não pode trabalhar. Mas na Austrália, se você for estudando inglês, né, e você pode ir estudando inglês num curso desse preparatório, para depois ingressar no seu curso de college, e você pode trabalhar desde que você esteja lá, já fazendo seu PEF presencial. Então, isso é muito legal, esse grande diferencial aí entre Austrália e Canadá.
Não, e exatamente, você não tem, assim, por exemplo, se você está fazendo o seu programa em Sydney, não necessariamente você precisa aplicar para uma universidade lá e tal, então tem essa flexibilidade, já vai ganhando em dólar, já vai entendendo como que é a Austrália, já vai entendendo, né, enfim, as cidades ali, como que funciona, e já vai estar trabalhando, exatamente isso é muito legal. E lembrando também que é possível fazer o PEFEI na Austrália e aplicar para outros lugares, né, universidade em outros lugares, então acho que também isso é interessante, né, de falar. Bom, e aí Gresson College, né? Então a gente tem aí a ILSC, que é o nosso braço, né, do curso de idioma e tudo mais, que a gente já falou bastante coisa, e temos depois o Gresson College. O Gresson College, na Austrália, a gente vai trabalhar com os cursos de VET, né? Que são cursos vocacionais. Então, são cursos voltados para o mercado de trabalho. Essa não é uma metodologia que existe somente na ILSC, né? Essa é a forma como a Austrália coloca as oportunidades de trabalho, na verdade, ela prepara as pessoas para as oportunidades de trabalho, né? O contrário. Então, não só brasileiros que vão fazer esse programa, tem gente do mundo inteiro, inclusive australianos. Então, essa é a forma que eles qualificam ali os seus profissionais, né? São programas, como eu falei, vocacionais. Então, a gente vai ter certificados, a gente vai ter diplomas, especializações, advanced diplomas, que vão permitir o estudante estudar áreas específicas, né? Vou falar um pouquinho depois sobre as áreas, e depois, eventualmente, ingressar até transferir esses créditos para uma universidade, né? Para, enfim, aproveitar ali um pouquinho desses créditos. Nesses programas, eles também já vão ter a permissão de trabalho, né? E durante os breaks, né? Então, eles vão estudar ali um tempinho, ter breaks. Nesses breaks, pode trabalhar full time, então isso é muito legal, vocês conseguem já ganhar ainda mais, né, dinheiro, enfim, ter mais contato ali com a parte do trabalho. São cursos que vão durar pelo menos 28 semanas, são a partir de 28 semanas, né? E a gente tem cursos que vão ser durante a semana, cursos que vão ser aos sábados, sempre misturando a parte online com presencial. O presencial é muito importante, que é onde vão se tirar das dúvidas, é onde você vai ter contato ali com os professores. Então, diferente do Brasil, né? Ali você vai ter que fazer os trabalhos, você tem que levar ali para o professor olhar, corrigir, para você melhorar e tal. Então, é bem diferente do que a gente tem aqui, no sentido de que, às vezes, aqui o professor fica, Mariana, você entendeu? Mariana, vamos lá e tal. Não, você tem uma liberdade, mas você tem uma cobrança muito grande, então acho que é legal ter essa maturidade e tudo mais. Acho que é bem interessante lembrar disso, sabe? Saber isso. E aí, quais são as áreas que a gente vai trabalhar os VETs? A gente tem cursos em diferentes áreas. Às vezes vocês vão olhar e vão falar, nossa, mas eu só quero fazer o curso de inglês, não sei direito, né? O que eu vou pensar, para onde que eu vou, para quê? Nem sei se eu quero continuar e tal. Mas às vezes é legal vocês saberem desde o momento que vocês saem daqui, porque é uma escolha tem que ser uma escolha inteligente. Infelizmente tem hoje em dia menos, né? Porque a Austrália ela é bem exigente, mas assim, às vezes tem pessoas que chegaram lá na Austrália há muitos anos atrás e falam, nossa, eu não estava bem orientado, eu não fui para uma escola boa, eu sofri, porque depois eu queria renovar meu visto, tive dificuldade com isso. Então, ir para a ILSC, que é uma escola que depois você vai ter acesso ao Grayson College, ter essa escolha inteligente desde o começo, isso é muito importante. Então, dentro, né, dos cursos, a gente também vai ter os diferentes perfis. Então, a gente vai ter ali certificados, diplomas e tudo mais em diferentes áreas. Então, quais são essas áreas? Business. Business é a área de negócios, né? A gente brinca que é a box of chocolates. É um pouquinho de tudo, várias pessoas de diferentes perfis e diferentes áreas podem ir para a área de business e levar aquele conhecimento ali para a sua área específica. Então, é um curso bem abrangente, né, mas um curso muito legal, porque ele te dá a oportunidade em diferentes áreas que você pode seguir. Leadership é o curso de liderança, então eu brinco que assim, você tem que ser people person, né, que a gente fala, tem que gostar de gente, tem que saber dar feedback, aprender, né, vai aprender, mas assim, pensar nisso, liderar grandes ou pequenas equipes, então tem que ser uma pessoa voltada mais para isso. O empreendedorismo, que é um pouco de business e um pouco de leadership, né? Tudo junto ali, e são cursos, assim, o curso de empreendedorismo, o curso de marketing e o de marketing digital, né? Marketing e marketing digital, acho que a gente não precisa explicar muito o que é, mas acho que são áreas onde várias pessoas precisam disso, né? Então, hoje, às vezes, um médico pode precisar de marketing digital, né? Um veterinário vai entrar no empreendedorismo, mas também uma pessoa que, sei lá, trabalha com evento,
com cerimonial, com festa, também é um empreendedor. Então, acho que, assim, são diferentes perfis ali que vão casar e a gente tem que entender muito qual que é a sua história. O que eu brinco é que, assim, não adianta você... O que não pode é assim, você, eu trabalhei 20 anos com marketing e vou fazer um certificado em marketing. O governo ali, né, eles têm que entender que aquela sua aplicação é. Você não vai, como você vai estudar uma coisa que você já domina há 20 anos? Então, tem que ter esse tipo de escolha inteligente. E a gente tem um curso de inteligência artificial, que é o grande queridinho, assim, ele é um curso novo, claro, né? Ele surgiu no ano passado, mas ele já fez sucesso desde o momento que ele surgiu, ele é um diploma, e o pessoal já quer que a gente abra o Advanced Diploma, porque é uma especialização, gente, que ainda não tem muito no Brasil, né? Quantas pessoas você conhece no Brasil que tem essa formação? Então, um curso que ele é coringa ali, ele casa com diferentes jornadas, casa com diferentes áreas. Então, entendam isso, assim, né, pessoal? As pessoas podem ir para a Austrália. Não existe, um mito também que eu já ouvi falar, não existe limite de idade na Austrália. Então, às vezes, uma pessoa não sei, de 30, 40, 50, 60 anos, vocês vão ver dentro da escola, tem gente de todas as idades, mas quando você vai aplicar ali, né, você tem que explicar. Então, a gente já teve casos de pessoas assim, eu sou dentista, trabalhei 50 anos na minha área, nunca consegui parar para fazer o intercâmbio, tal, quero ir agora, quero estudar o inglês, ou então, sei lá, tem uma história ali de, bom, quero aplicar coisas de AI no meu dia a dia. Então, tudo isso, gente, assim, eu acho que são escolhas que vocês têm que ter de acordo com o perfil de vocês, né, de acordo com a história de vocês, mas entender que vocês têm essas oportunidades, eu acho que isso é muito bom e é muito, muito legal, assim, né, muito interessante da gente conversar e mencionar nesse primeiro momento, tá? Pode falar, Sérgio. Tá mudo, eu acho. Maria, é importante também falar que na Austrália, você já chegar indo para o Advanced Diploma, às vezes não é o melhor caminho, né? Às vezes você chegando em inglês e no curso depois certificado, depois diploma, Advanced Diploma, o governo vê isso com bons olhos, né? Porque assim, Exatamente. às vezes você já chega no Advanced Diploma, depois você não pode voltar para um diploma, nem pode voltar para um certificado. Você já tem que ir ou para um bacharelado, ou para um pós, ou para um mestrado, né? Então, você não pode retroceder na sua carreira acadêmica na Austrália, porque às vezes o visto não pode ser renovado, né? O governo não gosta de ter esse retrocesso, sempre dali para frente. Então, quem quer construir uma carreira e ganhar mais tempo na Austrália, de repente ir no step by step desses cursos, né? Só para poder construir, assim, o caminho ali para a imigração no futuro para aqueles que desejam imigrar, né? Perfeito, é isso mesmo. Por isso que eu gosto de botar esse quadrinho aqui, esse Australian Qualification Framework. Esse quadrinho, ele não é do Gerson College da LSE, ele é um quadrinho do governo. E eles usam isso justamente para mostrar essa evolução, que é o que você falou. Às vezes, né, a gente pensa que muito em vida acadêmica, assim, tipo assim, nossa, mas eu sou formada, nossa, mas eu já fiz pós, eu vou estudar inglês, não tem nada a ver, né? Porque no Brasil talvez não tenha a ver, mas a Austrália é um outro país, é um outro tipo de educação e é um outro tipo de exigência. Então, é exatamente isso que você mencionou, Marcélia. Se eu chego lá e falo assim, não, como eu já sou formada, eu vou fazer um advanced diploma, porque não tem nada a ver eu fazer um certificado e tudo mais. E aí, às vezes, você vai chegar ali e você, nossa, eu gostei muito da Austrália, mas a minha renovação, a próxima, já vai ter que ser um bacharelado. Não era isso que eu estava esperando. Será que eu quero me comprometer com mais 4 anos e outras? Será que eu vou conseguir investir? Porque eu só vou ter ficado relativamente pouco tempo, dependendo, né, da duração do curso. Ali, eu não vou ter conseguido ainda juntar tanto dinheiro e tal. Então, é exatamente isso. Esse exemplo que eu dei, né? Às vezes a pessoa tem uma vida, uma situação, às vezes até financeira boa e tudo mais, mas ela precisa ali do inglês. E outra coisa também, que a gente sente falta, né? Às vezes você acha assim, não, eu sei muito, já sei inglês, já estudei e tal, mas você fazer um bacharelado todo em inglês, eu conheço pessoas que às vezes que já falaram isso, que já estavam na Austrália há muitos anos, e aí, quando foram tomar escolhas, por exemplo, de fazer um mestrado, falaram, meu Deus do céu, é difícil pra caramba falar inglês, como assim? Então, é uma coisa que você tem que pensar desde o começo. E quanto mais tempo você vai ficando, então, digamos ali, ingressou no certificado 3, passou para o 4 e tudo mais, você vai entendendo ali as suas escolhas, você vai ficando mais tempo ali na Austrália, você vai fazendo essa progressão que o governo exige, e de repente, em um dado momento, você encontra um sponsor, você, depois de 7 anos e tudo mais, de repente já pode aplicar para uma cidadania. Existe
facilidade, digamos assim, mas você tem que ter tempo de Austrália. Isso tudo é visto. E as renovações, elas têm que fazer sentido. Não é nem assim, né? Tipo, não é a Mari ou a Marcela que está falando, você não pode fazer um diploma e depois voltar para fazer inglês. Não, é o governo que fala. Se você fizer um diploma e você falar, mas eu não estou muito firme no meu inglês, queria fazer. Não pode. Não pode retroceder, que é né, a palavra que a Marcela usou, que é exatamente a forma como eles veem. Então, a gente até bota esse exemplo aí dessa progressão, porque é justamente isso. Você entender que se você for ali, mas eu já estudei isso, já estudei aquilo, estudei administração aqui no Brasil, eu quero fazer um diploma de leadership. Tá bom, mas você não pode fazer os certificados ali depois, você não pode voltar. Então, você vai passar ali as 60 semanas. Depois, você só pode fazer um bacharelado. Será que às vezes não era mais fácil você começar pelo inglês, de repente fazer um certificado, fazer um diploma e tudo mais para evoluir? Então, é exatamente isso. E é importante a gente mencionar isso, porque ninguém também precisa... Mari, se a pessoa já tiver um bacharelado e quiser fazer um mestrado, ok, mas de repente ela pode começar no inglês, começar a fazer ali os certificados para entendendo do país, entendendo da cidade, tudo, avança para o diploma e, sei lá, de repente o Advanced Diploma, depois ela pode até, acho que pular, não precisa fazer o bacharelado, que ela já tiver, aí ela pode ir para uma pós ou até um mestrado, mas pelo menos já vivenciou um pouco disso, porque às vezes você precisa de tempo, né? Para entender um pouco da Austrália. Não começa logo no mestrado, que aí é complicado. Né? E tudo é crédito que você vai aproveitando também. Então, por exemplo, se você tem um diploma ali do Grayson College, para você ingressar num bacharelado, num mestrado, você corta crédito. E isso, gente, né? Falando aqui da parte financeira, é economia também. Né, economia de dinheiro. E outra coisa, quanto mais tempo você fica lá, mais tempo você também consegue juntar, né? Então, assim, mais dinheiro você também consegue juntar. Então, às vezes, você tem uma preparação ali financeira para ir durante o início, depois você consegue pagar esses cursos com o dinheiro que você vai ganhar lá, né? Eu acho que isso é bem importante também de mencionar, né? Então, também, quanto melhor tiver o seu inglês, mais oportunidade de trabalho você tiver, maior tiver o seu salário, mais dinheiro você vai ter e mais opção de curso também você vai ter, né? Às vezes, eu queria fazer um de longa duração, mas agora eu não consigo, porque... Mas se você estiver lá e tiver juntado dinheiro, você de repente vai conseguir, né? Acho que é isso mesmo. Não necessariamente você tem que sair de um e fazer todo esse stepzinho, né? Mas quanto mais tempo você tiver lá, também significa mais dinheiro que você vai ter. E aí, pessoal, bom, essa parte da progressão acho que tá ok, né, Marcelo? Você ia falar mais alguma coisa, não, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Porque muita gente diz, mas eu já tenho, sei lá, bacharelado, eu tenho que começar de baixo. Essa é uma recomendação, tá? Porque às vezes se o inglês não está tão bom, começa no inglês. Né? Claro que aí você vai fazendo no inglês, vai fazendo o certificado, vai aproveitando o crédito. Depois, se você estiver mais confiante no inglês, mais seguro, já entende um pouco de como é a cidade, o país, etc. Então, você, de repente, pode dar esse salto. Agora, não pode retroceder. É só isso. É exatamente tá? Isso. Isso que tem que ficar claro, né? Que é a nossa responsabilidade também deixar isso claro, porque senão, quando às vezes a pessoa chega lá e não tem essa orientação, né? Vocês vão chegar lá, como eu falei, nossa, eu fiz esse diplominha aqui, mas agora eu queria fazer o inglês para melhorar. Não pode. Né? Não o governo não vai autorizar. Exato. E é isso. E agora, né, falando assim, acho que essa é a nossa grande novidade desse ano, mas a gente está muito feliz em relação a isso. Além da ILC, do Grayson College, agora nós temos mais uma bandeira, mais uma marca e mais um produto, né, para vocês, que é o Grayson Institute. O que isso significa? É uma opção realmente de higher education. Então, é o que a gente estava falando aqui, né, em relação ao bacharelado, mestrado e tudo mais. O Grayson Institute, ele vai vir como um programa de bacharel, é um programa que a gente vai estar exclusivamente em Brisbane inicialmente, um programa de 3 anos. Também tem a possibilidade da transferência de créditos do Grayson College, né? Como eu falei, vai pegar ali quem já fez algumas matérias, consegue usar esses créditos e encurtar ali um pouco esse caminho. Isso significa, de novo, gente, economia de dinheiro também, né? Então você vai fazer o mesmo curso, às vezes com menos
um investimento menor, que você já vai ter feito um outro e consegue aproveitar os créditos. Então, é um programa que ele vai vir, obviamente, com a permissão de trabalho, ele vai vir também com a permissão de aplicação do visto 485 no final do processo, então isso significa pelo menos ali mais, no mínimo, tá, 8 meses ali que você pode trabalhar e tudo mais, 1 ano e 8 meses, enfim, vai depender muito da aplicação, mas assim, é um período que você vai poder estar ali trabalhando, né, full time, tá, focado no trabalho, isso também, como eu falei lá, de repente é tempo de Austrália, é sponsor, enfim, tudo pode acontecer, né, nesse período. E é um programa, gente, muito moderno, ele é um programa novo, ele é um programa que foi criado agora, né, então ele está muito fresco ali, então todos os feedbacks que a gente escuta de que precisamos ter desafios reais, dinâmicas ali, é um programa muito dinâmico, o dia a dia dele ali, ele vai ter estudo de caso, vivências, e também contato com profissionais ali do mercado de trabalho, que vão estar ali para ajudar, e que vão fazer o seguinte, e a gente vai conseguir fazer o seguinte, um ambiente de inclusão, um ambiente onde a gente vai ter sustentabilidade, onde a gente vai ter falar de meio ambiente, falar de inteligência artificial, tudo isso voltado para o mercado de trabalho. Então, a gente está muito feliz com esse programa e custo-benefício dele também é muito bom e tudo mais. Depois vocês podem, né, falar melhor sobre isso, mas eu acho que é bem legal. Ah, Mário, quero ingressar direto então nesse programa, nem quero fazer inglês e tudo mais, como a Marcela falou, é possível também. A gente tem a nossa provinha, né? Nem precisa de IELTS, de nenhuma outra prova, seria a nossa prova, e dá para fazer e chegar a ingressar direto no Grayson Institute, tá bom? Agora, já nos encaminhando aí para o final, a gente falar sobre as acomodações. Então, pessoal, quando vocês, né, fecham o curso, a gente tem os nossos parceiros de acomodação. Primeiro são as homestays, né, as casas de família, é onde vocês vão ficar ali dentro da casa de uma família na Austrália, independente da cidade que seja, onde vai ter aquela questão, enfim, das refeições já inclusas, vai ter o quarto para vocês e tudo mais. Então, é uma convivência ali de início que vocês vão ter, né, para chegar ali na cidade. E depois, enfim, tem diversas opções ali de acomodação, mas é legal vocês saberem que tem essa possibilidade. Vocês não saem daqui, né, sem saber onde vão ficar, já está tudo redondinho, tudo certinho. E acho que é um conforto também para a família aqui do Brasil, né, porque, enfim, está em outro fuso, um monte de coisa. Então, saber que nós somos parceiros, né, dessas homestays. E a residência estudantil, né? A gente tem diversas opções de residência na Austrália, muito modernas, todas. Então, assim, são ambientes onde vai ter convivência com outros estudantes também. São lugares centrais nas cidades, fácil acesso também a transporte público. Então, é bem legal, né? E os estudantes gostam bastante, porque as residências na Austrália elas são muito modernas também. Então, eu acho que é legal saber que existe essa opção. E, pessoal, o nosso suporte, assim, como eu falei, a gente tem o nosso teste, o PROLA, ele é um teste gratuito, ele consegue colocar vocês terem uma visão muito boa do nível do idioma, né, de vocês, e é a partir desse teste que vocês vão ser alocados nos nossos cursos de inglês e também no Grayson Institute. O MyLSE App é o aplicativo onde tem todas aquelas facilidades que eu já falei, é muito legal estar numa escola moderna, uma escola que tem essa parte tecnológica também bem desenvolvida, isso ajuda muito no dia a dia. O aconselhamento estudantil, como eu falei, os student advisors e tudo mais, pessoas que vão estar ali só trabalhando com isso, só trabalhando com o estudante, para receber o estudante, para entender as necessidades de vocês e ajudar. A orientação presencial também no primeiro dia de aula, então vocês vão chegar lá, vão conhecer a escola, conhecer o corpo acadêmico, saber com quem falar, né, para quê. E a partir do Sonders, o Sonders, pessoal, ele é um aplicativo focado em saúde mental. Então, às vezes você chegou lá, você está aquele primeiro momento ali, meu Deus, estou meio perdido, o que eu vou fazer, com quem eu vou falar, fica com medo de falar muito com a família. Exatamente, Né? o homesick, famoso homesick. E a Austrália tem a questão do fuso, né? Então fala assim, meu Deus, eu vou ligar para minha família, tá de madrugada, não combinei de ligar esse horário. E fica aquela situação ali de começo, né? Que acontece com todo mundo, tá, gente? Isso é super normal no intercâmbio. Aconteceu comigo, acho que deve ter acontecido com todo mundo que já fez um intercâmbio. Mas naquele momento ali vocês conseguem falar
com profissionais, obviamente, né, que estão ali preparados para isso e que vão conseguir dar aquele conforto, aquela tranquilizada e colocar vocês também em contato com outros estudantes, às vezes, que estão passando pela mesma situação. Isso é bem legal e é interessante, assim, né, do aplicativo. É um aplicativo que ele não é usado só pela ILSC, tá, gente? Outras instituições, universidades também na Austrália, bem renomadas, usam esse aplicativo. Ele é bem focado para essa parte educacional e também até por segurança. Então, assim, nossa, acabei de chegar, mas o pessoal me convidou para ir ali numa viagem no final de semana e tal, quero ir, mas não quero deixar ninguém preocupado, então consegue comunicar ali no aplicativo, avisar e tudo mais, então é muito interessante, assim, e os estudantes dão feedbacks muito bons. Até o pessoal que, né, nossos colegas que trabalham lá na escola, eles brincam e falam, eu também queria ter, eu também queria poder usar, né, porque para todo mundo eu acho que é uma coisa que é interessante, então é um feedback muito legal que a gente tem. Não necessariamente vocês vão usar, mas todos que usam gostam bastante, né? É legal saber que tem essa possibilidade ali, tá bom? E eu acho que é isso. Obrigada. Se você quiser falar mais coisas, né? Vou até parar de compartilhar aqui a apresentação, Marcelo, que eu acho que Ótimo. a gente pode. Mária, só gostaria de agradecer, né, pela sua apresentação, por apresentar a Austrália, né, o destino Austrália aí para os nossos clientes, né, para aqueles que querem explorar, né, um novo continente, né, a Oceania ali, né, eu visitei, tive esse prazer de visitar a Austrália por 20 dias, eu rodei 4.000 quilômetros e Que conheci legal. Brisbane, Melbourne, Sydney, Gold Coast, conheci muitas cidades, né, e posso dizer que a Austrália reúne o melhor do Brasil com o melhor do Canadá, É né? verdade. Não vi ali questão de homeless e etc, sabe? A questão das drogas muito mais controlada, não pode, né? Então, um país muito mais até organizado, né? E muito Sim. harmonioso, um país muito jovem, porque eu acho que muita gente vai para estudar inglês, então você pega aquele grupo ainda jovem, né? Que pode trabalhar, então visto acima de 12 semanas de inglês, você já pode trabalhar, então isso é muito interessante. Então, é uma cidade muito vibrante, que combina muito esse clima aí com o Brasil, né? Então, é aí um novo portfólio para vocês, gente. Sei que tem uma distância, né? Mas a gente não vive no Brasil toda hora, né? A gente não vai no Brasil toda hora. Para quem sai do Brasil, a gente não pode estar, mesmo aqui no Canadá ou nos Estados Unidos, a gente não está toda hora no Brasil. Então, tudo bem que o destino é um pouquinho longe, mas dá para se programar e visitar também os pais, etc. E ganhando o seu dinheirinho, né? É um dos destinos que mais paga bem ao estudante, né? Não paga só para sobreviver, mas paga Sim. sobretudo para viver, né? Ah, o aluguel é mais caro, sim, mas você também ganha muito mais, né? Então, você tem uma ideia aqui, é 17 Salário, sim. dólares e 40 cents aqui no Canadá, a Austrália vai no mínimo de 24,90, tem cidades que pagam, às vezes, ali 26, 27, né? E isso depende, isso é o mínimo, às vezes depende até do emprego que você começa, ali você já está ganhando 28, 30 dólares. Então, Sim, também, eu falo com tranquilidade, porque é verdade, eu nunca, né, isso é não posso verdade, isso é dizer verdade. Eu que tive lá, conversei com os estudantes e a gente vê muito isso. Então, só queria agradecer por você apresentar aí esse destino tão legal, né? A ILSC Greystone está em várias cidades, né? E posso dizer que são cidades maravilhosas e que vocês não vão se arrepender de jeito algum. Então, quem quer Austrália, procura a gente pelo info@canadanil.net ou marcele@canadanil.net, a gente vai estar aí conectando vocês, fazendo a matrícula de vocês, a nossa consultoria é 100% gratuita, né, e a gente tem essa fluidez com essas equipes, desses representantes maravilhosos, então a gente consegue aí ter um bom fluido nas matrículas, no andamento, né, de todo o processo, e ajudar vocês a chegarem aí ao seu destino da melhor forma possível, com muita segurança e muita tranquilidade. Então, muito obrigada, Mari, e a gente está aqui de portas abertas para quando você quiser apresentar mais novidades aí da ILSC Greystone. Com certeza, é só me chamar. Fico feliz de ter sido chamada para compartilhar com vocês. Estou muito feliz que vocês
veem também a Austrália com esses olhos que nós, né, vemos e tal, você teve a oportunidade de ir, eu acho que isso muda, né, tudo. E eu brinco também, que você falou, é mais longe, né, claro que é mais longe do Brasil do que o Canadá, mas eu falo, gente, mas de tudo que eu falei, só isso que você achou ruim, assim, então tá ótimo, né? Porque realmente, no começo, eu fazia a apresentação de Austrália, eu falava, gente, vão achar que eu tô mentindo, porque eu falo que tudo é bom, mas é verdade, né? Quando a gente vai, a gente vê, meu Deus, é tudo bom. Se fosse, eu falo que se fosse aqui do lado, nenhum de nós ia estar no Brasil, ia estar todo mundo na Austrália. Com Né? certeza, com certeza. Tem Um destino que muita coisa encanta boa. mesmo. Muita, Isso aí. muita coisa boa. Tá Tá bom, bom? pessoal. Muito obrigada pela audiência de todos. E a gente está à disposição. Tá bom, obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.